E se eu te dissesse que um livro escrito há milênios ainda molda a visão de bilhões sobre a vida, o universo e tudo o mais? Prepare-se para desvendar os segredos do Gênesis, a origem de todas as histórias. Este não é apenas um livro antigo, é a pedra fundamental da fé cristã, o ponto de partida para entender quem somos, de onde viemos e qual o nosso propósito. O Gênesis, a primeira das sagradas escrituras, é muito mais do que um relato histórico. Seu próprio nome, derivado do grego, significa origem, nascimento ou começo, e é exatamente isso que ele nos oferece, o começo de tudo. Tradicionalmente, a autoria é atribuída a Moisés, o grande líder que conduziu o povo de Israel para fora do Egito, tornando este livro um elo direto, com as raízes da revelação divina. A importância do Gênesis transcende o âmbito religioso, permeando a cultura ocidental, de formas que nem sempre percebemos. Ele estabelece as bases para doutrinas cristãs essenciais, como a criação do mundo por um Deus soberano, a entrada do pecado na humanidade e a promessa de uma aliança redentora. Sua narrativa sobre a condição humana, o livre-arbítrio e as consequências de nossas escolhas ressoa em obras de arte, literatura, filosofia e até mesmo na moral que guia muitas sociedades. Para quem busca compreender a fé cristã em suas profundezas, o Gênesis é indispensável, pois sem ele grande parte da Bíblia careceria de seu contexto mais fundamental. Para facilitar nossa jornada por este texto monumental, podemos dividi-lo em duas grandes seções. A primeira, que abrange os capítulos 1 a 11, é conhecida como a História Primitiva. Aqui, embarcaremos na criação do universo, na queda da humanidade, no dilúvio universal e na dispersão dos povos. É um período de eventos grandiosos e transformadores, que estabelecem os alicerces para tudo o que virá. A segunda parte, dos capítulos 12 a 50, é a História Patriarcal, onde acompanharemos as vidas e as jornadas de figuras como Abraão, Isaque, Jacó e José. Eles são os pilares de uma promessa que se desdobraria em uma nação inteira, o povo escolhido por Deus. Mas por que mergulhar em um livro tão antigo hoje? Em um mundo repleto de questionamentos, as perguntas mais profundas permanecem inalteradas. De onde viemos? Por que estamos aqui? Qual é o sentido da vida? O Gênesis não apenas oferece respostas sob uma perspectiva cristã, mas nos convida a uma jornada de descoberta sobre a identidade e o propósito da humanidade. Ele nos revela a natureza de Deus como Criador e sustentador, e nos confronta com a nossa própria natureza, marcada pela liberdade e pela falha, mas também pela esperança de redenção. É uma narrativa que fala de um Deus fiel às suas alianças, mesmo diante da constante desobediência humana. Antes de continuarmos nossa exploração fascinante, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Sua participação é muito importante para nós. Aprofundando em nossa jornada, chegamos agora aos pilares que sustentam grande parte da narrativa cristã: a criação, a queda e o dilúvio. O Gênesis nos apresenta logo de início o poder inigualável de Deus como Criador. Não é uma história de acaso, mas de um propósito divino que se manifesta em 6 dias de trabalho criativo, culminando no 7º, um dia de descanso e contemplação. Um Deus soberano, com a palavra, trouxe à existência os céus, a terra, a luz, as águas, a vegetação, os luminares, as aves e os peixes, e todas as criaturas viventes. A ordem progressiva dessa criação, da luz à vida complexa, demonstra uma lógica e uma perfeição que desafiam a compreensão humana. O ápice dessa obra divina é a criação do homem e da mulher. Adão e Eva não são meros seres biológicos. São feitos à imagem e semelhança de Deus, dotados de razão, emoção e vontade, com o propósito explícito de governar e cuidar de toda a criação. Eles são colocados no Jardim do Éden, um paraíso de beleza e abundância, onde todas as suas necessidades são supridas. Contudo, neste cenário idílico, Deus estabelece uma única proibição: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore não era intrinsecamente má,
mas representava a fronteira entre a obediência e a desobediência, o limite da autonomia humana diante da soberania divina. A tragédia se instala com a chegada da serpente, a personificação do mal e da tentação. Astuta, ela questiona a palavra de Deus, semeando a dúvida e o desejo de poder em Eva. A desobediência não é apenas um ato de comer de um fruto proibido. É uma rebelião contra a autoridade e a bondade de Deus. Adão e Eva, ao desobedecerem, trazem para si e para toda a humanidade as consequências da queda: a separação de Deus, a entrada do pecado e da morte no mundo, o trabalho árduo, a dor no parto e a deterioração da criação. Contudo, mesmo neste momento de juízo, Deus, em sua infinita misericórdia, lança a primeira promessa de redenção em Gênesis 3,15, o proto-evangelho, indicando que um dia a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A mancha do pecado não tarda a se espalhar. A história de Caim e Abel é um testemunho sombrio da natureza humana corrompida. Caim, agricultor, e Abel, pastor, oferecem sacrifícios a Deus. Abel oferece o melhor de seu rebanho, com fé, e sua oferta é aceita. Caim, por outro lado, oferece seus frutos sem a mesma reverência, e sua oferta é rejeitada. O ciúme toma conta do coração de Caim, que, dominado pela inveja, assassina seu irmão Abel. É o primeiro homicídio na história humana, e suas consequências são severas. Caim é amaldiçoado e condenado a uma vida de exílio. Um lembrete vívido de como o pecado, quando não tratado, escala para a destruição. Esta narrativa ressoa com a experiência humana universal do ciúme e suas implicações devastadoras. A corrupção da humanidade continua a crescer, atingindo um ponto em que Deus se entristece profundamente por ter criado o homem. A terra se enche de violência e maldade. Diante dessa escalada do pecado, Deus decide purificar o mundo através de um dilúvio universal. No entanto, em meio a essa escuridão, surge Noé, um homem justo que encontra graça aos olhos de Deus. Deus instrui Noé a construir uma arca, um projeto monumental de fé e obediência. Noé e sua família, juntamente com pares de todos os animais, são salvos do dilúvio que destrói toda a vida na terra. Após as águas baixarem, Deus estabelece uma nova aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio, e o arco-íris se torna o sinal visível dessa aliança eterna. É interessante notar como mitos de dilúvio são encontrados em diversas culturas ao redor do mundo, sugerindo uma memória ancestral comum. Por fim, após o dilúvio, a humanidade tenta novamente desafiar a soberania de Deus. Em um ato de soberba e união contra a dispersão ordenada por Deus, os descendentes de Noé decidem construir a Torre de Babel, uma estrutura que alcançaria os céus. Eles buscam fazer um nome para si mesmos, em vez de glorificar a Deus. Em resposta a essa desobediência e arrogância, Deus confunde suas línguas, impedindo a comunicação e forçando a dispersão dos povos pela terra. Este evento não só explica a origem das diferentes culturas e idiomas, mas também serve como um lembrete perene dos perigos da soberba humana. A partir desse ponto, o Gênesis muda seu foco de uma história universal para a narrativa de um povo específico, escolhido por Deus. É aqui que entra Abraão, o patriarca, uma figura central na fé cristã e judaica. A história de Abraão começa com um chamado divino extraordinário. Deus o instrui a deixar sua terra natal, Ur dos Caldeus, e sua família, para ir a uma terra que ele lhe mostraria. Em troca, Deus faz promessas grandiosas. Faria dele uma grande nação, abençoaria os que o abençoassem e amaldiçoaria os que o amaldiçoassem. E mais importante, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa não era apenas uma promessa pessoal. Era o início de um plano de redenção que alcançaria toda a humanidade. A jornada de Abraão é um testemunho de fé e obediência. Ele parte sem saber para onde ia, confiando plenamente na palavra de Deus. Ao longo de sua vida, Abraão enfrenta desafios como a esterilidade de sua esposa Sara e a necessidade de esperar décadas pela promessa de um filho. Deus sela sua aliança com Abraão através da circuncisão,
um sinal físico da promessa de que ele seria o Deus de Abraão e de sua descendência. O teste supremo de sua fé ocorre quando Deus lhe pede para sacrificar seu único filho, Isaque, o filho da promessa. Abraão, com o coração partido, mas obediente, prepara-se para cumprir a ordem, confiando que Deus poderia ressuscitar Isaque dos mortos. No último momento, Deus intervém, provendo um carneiro para o sacrifício, demonstrando sua fidelidade e a profundidade da fé de Abraão. A história de Abraão nos ensina sobre a importância inabalável da fé e da confiança em Deus, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis, e como a obediência é um reflexo dessa confiança. A promessa continua através de Isaque, o filho milagroso de Abraão e Sara. Seu nascimento em idade avançada de seus pais é a prova viva da fidelidade de Deus. Isaque se casa com Rebeca, e a linhagem da promessa é mantida. Eles têm 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, o mais jovem, é uma figura complexa. Desde o ventre materno, ele já demonstrava um espírito competitivo, agarrando o calcanhar de Esaú. Jacó, cujo nome significa suplantador ou enganador, vive à altura de seu nome. Ele negocia a primogenitura de Esaú por um prato de lentilhas e, mais tarde, com a ajuda de sua mãe Rebeca, engana seu pai Isaque, já idoso e cego, para receber a bênção destinada a Esaú. A consequência de seus atos é a fuga para a casa de seu tio Labão, onde ele experimenta o gosto do próprio engano, sendo ludibriado por Labão em seus casamentos com Lia e Raquel e em seu trabalho. Durante sua fuga, Jacó tem um encontro transformador com Deus em Betel, onde sonha com uma escada que liga a terra ao céu, com anjos subindo e descendo. Deus reafirma a aliança feita com Abraão, prometendo estar com Jacó e trazer sua descendência de volta à terra prometida. Anos depois, ao retornar para Canaã, Jacó se prepara para reencontrar Esaú, temendo sua vingança. Na noite anterior ao encontro, ele luta com um anjo em Peniel, um confronto físico e espiritual que o deixa com uma lesão permanente, mas também com uma nova identidade. Seu nome é mudado para Israel, que significa aquele que luta com Deus, marcando um ponto de virada em sua vida, de enganador para alguém que prevalece com Deus. A reconciliação com Esaú é um momento de graça e perdão, mostrando que as feridas do passado podem ser curadas. De Jacó, agora Israel, nasceriam as 12 tribos de Israel, o povo escolhido de Deus. A história culmina com José, um dos 12 filhos de Jacó, e o filho preferido de Raquel. José é dotado de sonhos proféticos, o que, somado ao favor de seu pai, desperta a inveja de seus irmãos. Em um ato de crueldade, eles o vendem como escravo para mercadores que o levam ao Egito. A jornada de José é uma montanha-russa de adversidades, da escravidão na casa de Potifar à prisão injusta. No entanto, em cada etapa, a mão de Deus está com ele. Sua capacidade de interpretar sonhos o leva à atenção do faraó, o governante do Egito. José interpreta os sonhos do faraó sobre 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome, e é elevado a governador do Egito, responsável por toda a administração do país e pela preparação para a crise que se avizinhava. Quando a fome atinge Canaã, os irmãos de José viajam ao Egito em busca de alimento. O reencontro é dramático. José, agora uma figura poderosa, os testa antes de se revelar. Seu perdão aos irmãos é um dos momentos mais emocionantes do Gênesis, exemplificando a soberania de Deus em usar o mal para o bem, como José mesmo declara em Gênesis 50. 20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Toda a família de Jacó se muda para o Egito, onde prosperam sob a proteção de José, preparando o palco para os eventos do Êxodo. A vida de José nos ensina sobre a superação de adversidades, a fidelidade de Deus e o poder transformador do perdão, mesmo diante das maiores traições. O Gênesis, portanto, não é apenas um livro de histórias antigas, é a fundação da fé cristã.
Ele nos apresenta a Deus como Criador soberano, a humanidade em sua condição de glória e queda, e a fidelidade inabalável de Deus à sua aliança, mesmo diante da constante desobediência humana. Cada narrativa, desde a criação do mundo até a descida da família de Jacó ao Egito, aponta para a promessa de um Salvador que viria da linhagem de Abraão, cumprindo o proto-evangelho de Gênesis 3:15. Ele não é apenas um livro antigo, é um espelho que reflete a nossa origem, a nossa condição e a esperança de um futuro. Que aspectos desta narrativa ressoam mais profundamente com você hoje? Convidamos você a mergulhar ainda mais fundo neste livro extraordinário, pois ele contém as sementes de toda a história da salvação.